Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e começaremos a estudar as cartas do Novo Testamento, inicialmente a carta de Tiago. Tiago era um nome muito comum nos tempos bíblicos e o autor da carta não a começa trazendo muitos detalhes sobre si mesmo. Alguns estudiosos afirmam que essa carta é do apóstolo Tiago, aquele que provavelmente foi decapitado por mando de Herodes. Mas muitos outros, inclusive a tradição da igreja primitiva, atribuem essa carta ao Tiago, irmão de Jesus Cristo, que provavelmente se tornou o líder da igreja em Jerusalém, depois que Pedro começou a sair da cidade para fundar outras igrejas. É possível que o livro tenha sido escrito para os judeus que estavam espalhados por todo o mundo, ou judeus da dispersão, e que agora convertidos faziam parte da igreja primitiva. E é possível também que essa carta tenha sido escrita um pouco antes do Concílio de Jerusalém, que ainda estudaremos no capítulo 15 do livro de Atos. A carta provavelmente foi escrita num momento difícil da igreja, pois Jerusalém estava passando por uma grande fome, além também de uma grande perseguição aos cristãos daquela região. E é em meio a esses desafios que Tiago vai nos ensinar em sua carta a respeito do poder da perseverança. Ele também nos garante que as tentações dessa vida não vêm de Deus, pois de Deus só vem aquilo que é bom. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículos 13 a 17, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é bom e Ele nunca muda, e essa é uma verdade central da carta de Tiago. Essa não é uma carta que vai inaugurar grandes temas teológicos ou que vai aprofundar grandes doutrinas. Tiago vai escrever de uma forma muito objetiva, enfatizando mais a prática cristã. Tiago vai trazer 54 mandamentos diretos e 7 vezes usando expressões imperativas. Ainda no primeiro capítulo, ele afirma: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Escrevendo para os judeus convertidos, Tiago começa a falar da lei perfeita, que é diferente da Torá, a lei do Antigo Testamento, que não trazia liberdade definitiva. Nós vemos que muitos dos ensinamentos de Tiago na carta são, na verdade, construídos a partir do Sermão do Monte, ensinado por Jesus Cristo, e também do livro de Provérbios, aplicado aos nossos dias. Praticar o Evangelho é o que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, e essa é uma grande lição da carta. Essa prática produz resultados em nós, mas também naqueles que nos rodeiam. O capítulo 1, versículos 26 a 27, afirma: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
O cuidado com os desfavorecidos foi uma revelação vivida intensamente pela igreja em Jerusalém e deve ser abraçada também pela igreja dos dias de hoje. A vida de integridade, fugindo de qualquer sombra de corrupção, também deve ser uma marca de um verdadeiro cristão nos dias de hoje. O capítulo 2, o mais famoso da carta de Tiago, não é uma disputa entre a fé e as obras, e sim a afirmação dele que a fé se aperfeiçoa através das obras. Crer e falar é muito importante, mas nós vemos a fé de alguém através daquilo que esse alguém faz. Até os demônios, Tiago afirma, acreditam em Deus, mas é o que fazemos com aquilo que a gente acredita que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ele então usa o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé, para fechar essa questão. E o capítulo 2, versículos 20 a 24, afirmam: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse primeiro trecho da carta de Tiago vai nos deixar uma reflexão muito importante. O que estamos fazendo com a palavra que nós recebemos? De uma forma muito prática, temos feito a diferença na nossa vida e na vida do próximo? Deixa os teus comentários aqui e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 3 a 5 de Tiago.